Bom dia, meus amigos, meus irmãos, meus colegas aqui do Facebook, espalhado por esse mundão afora. Bom dia a você que, nesta manhã, Deus te deu o privilégio de estar com vida, com saúde e que juntos possamos agora estudar um pouquinho da Palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que têm me acompanhado aqui através da rede social, através do Facebook. Eu quero dizer para você que eu tenho meu canal lá no YouTube. É Adelson Ferreira. Você pode procurar lá no YouTube que você vai encontrar Adelson Ferreira. E lá você vai encontrar o meu canal, onde você vai encontrar algumas pregações, alguns vídeos meus que estão lá. Queridos, eu quero nesta manhã compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus, que está no livro de Gênesis, capítulo 6, e no versículo 13 em diante. Aqui em Gênesis 6, versículo 13 em diante, diz assim: Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartilhamento na arca, e abatumarás por dentro e por fora com batume. E dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porá para o lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Queridos, nós encontramos aqui a revolta de Deus, o arrependimento de Deus em ter criado a humanidade. Eu quero contar uma pequena experiência. No dia 14 de abril do ano de 1912, seria inaugurado o grande e famoso Titanic. Um navio que foi construído, segundo os construtores dele, para ser indestrutível. Portanto, quando se chegou o momento da inauguração daquele grande navio, daquele grande barco de passageiro, que sairia da Itália com destino a Nova York, nos Estados Unidos, algumas pessoas procuraram os engenheiros, os responsáveis pela construção daquele navio, e perguntando sobre a segurança daquele navio, um daqueles engenheiros responsáveis por aquele navio disse: esse navio está preparado, e nem Deus em pessoa tem o poder de destruí-lo. Queridos, aquele navio então partiu rumo a Nova York. Todo mundo, esse navio tinha capacidade para mais de 3.000 pessoas. Mas na sua primeira viagem, mais de 2.000 pessoas embarcaram no navio Titanic. E tem uma das coisas que aqueles construtores não se preocuparam. Nem o capitão se preocupou, nem a tripulação, ninguém se preocupou. Foi com os botes salva-vidas. Muito poucos botes salva-vida foram colocados naquele navio, porque eles acreditavam na segurança do Titanic. E eles então começaram a sua viagem pelo Oceano Atlântico. Todos alegres festejavam, comemoravam,
Ali estavam os milionários. Ali estavam as pessoas de bem, da classe social altíssima, que se divertiam ao som do instrumento. A harpa tocava, a orquestra tocava. A única preocupação que existia naquele momento era festejar e comemorar a primeira viagem do Titanic. Queridos, a história conta que por volta das 23h40 da noite, puderam sentir um pequeno impacto, como se tivesse balançado aquele grande navio. Mas ninguém se preocupou. E de repente, alguns dos responsáveis por aquele barco, por aquele grande navio, perceberam-se que estava entrando água pelo casco do navio. Desesperado, comunicaram ao capitão. A tripulação daquele barco tentaram fazer de tudo, de todas as maneiras, a não se preocupar as pessoas que estavam embarcadas, porque eles procuravam um jeito de tentar conter o desastre que tinha acontecido em alto mar. Mas então chega o momento que é anunciado: nós vamos afundar. E não tem condições de salvar o povo que dentro deste barco está, porque nós temos pouquíssimo bote salva-vida. Existia 1.338 coletes para ser colocado em mais de 2.000 pessoas. E então o desespero e o pânico toma posse daquele povo embarcado no Titanic. E a cada segundo, a cada minuto, o desespero aumentava. E então tiveram que escolher entre aqueles que estavam ali, quem seria o embarcado primeiro nos botes salva-vida. E então resolveram escolher as crianças e os idosos. Queridos, logo mais, depois da meia-noite, o Titanic estava no fundo do mar. Apenas 706 pessoas foram salvas. Conta-se uma história de que uma senhora de classe alta tinha um cachorrinho de estimação. E ela já estava no bote, já estava salva, a ponto de ir embora. E o seu cachorrinho, por descuido, caiu no mar. E essa senhora desesperada gritava pelo seu cachorro, pelo seu cãozinho. Mas o objetivo ali era salvar as pessoas. E de repente, essa senhora se atira ao mar em busca do seu cachorrinho. E ela afunda e morre junto com seu cachorrinho. Queridos, há mais de 4.000 anos atrás, Deus construiu o maior barco da história desse planeta, desse universo. O barco chamado Terra. Ele construiu com carinho, com amor, com cuidado extraordinário. Entregou na mão de um capitão chamado Adão e sua esposa Eva. Foi construído para que a paz, o amor, a misericórdia, foi construído para que nós vivêssemos eternamente, navegássemos eternamente, felizes e alegres, com o direito de viver e nunca pensar na morte. Mas uma coisa Deus deixou para Adão e Eva: o direito de liberdade de escolha. E ele disse para Adão: Adão e Eva, eu entrego o comando deste barco em tuas mãos. Mas eu quero avisar você, Adão, eu quero avisar você que no meio desse oceano por onde vais navegar, existe um iceberg
chamado árvore do conhecimento do bem e do mal. E o dia que você se chocar com essa árvore, certamente este barco irá afundar. Queridos, Deus vinha todos os dias, de manhã, a meio-dia e à tarde, conversar com aquele casal lindo e maravilhoso que ele tinha criado. Mas um dia, Eva se distanciando de Adão, caminhando sozinha pela floresta, ela então ouve algo diferente. Ei, olha aqui, estou aqui. E ela então começa a procurar. E ela então olha, e lá em cima na árvore do bem e do mal estava Satanás, em figura de uma serpente. E ele então convida Eva, ele começa um diálogo com Eva a respeito daquela fruta. E Eva, a princípio, diz: não, eu não posso comer dessa árvore, porque o dia que eu comer dessa fruta, com certeza eu vou morrer. O Senhor, o nosso Deus, ele nos orientou a respeito. E Satanás então continua o diálogo com Eva. E o maior erro de Eva foi conversar com Satanás. O maior erro de Eva foi dialogar com Satanás. E naquele diálogo de Eva e Satanás, Satanás convence Eva a comer da fruta do pecado. E neste momento, ela convida seu esposo Adão. E então os dois se chocam no iceberg chamado pecado. Queridos, e nós conhecemos a história dali em diante. O mundo caiu em pecado, as coisas começaram a acontecer, a morte chegou, e tudo foi acontecendo, e o pecado foi se multiplicando, foi tomando posse da humanidade, até que um dia Deus entristeceu. E Deus, entristecido, aborrecido, chamou um de teus servos. E ele disse para Noé: Noé, eu quero que você continue, porque Noé era um homem íntegro, fiel a Deus. E ele disse: Noé, eu quero que você construa uma arca para você e sua família, porque eu não aguento mais a humanidade, eu vou destruir a humanidade da face da terra. Eu vou acabar com a raça humana da face da terra. E então Noé começa então a construir o maior barco da história, a Arca de Noé. Deus deu para Noé as medidas da arca, aonde Noé ia colocar os animais e aonde Noé ia separar cada casal de animal, e foi construída a arca. E interessante, queridos, que quando Noé começa a construção da arca, Noé começa uma coisa, Noé começa a comunicar o povo em geral. Queridos, me ajudem a construir a arca, porque o Senhor derramará água sobre a terra a tal ponto de destruir toda a classe de ser vivente que existe sobre a terra. E aqueles que quiserem se salvar, que venham, que participam da construção, que aceitam esse conselho de Deus, venham comigo para a arca. Queridos, começa então uma construção da grande arca. E é incrível que até mesmo as pessoas que trabalhavam com Noé na construção daquela arca não acreditavam que um dia choveria. Porque não chovia naquela época na terra. Deus tinha uma forma especial de irrigar a terra, com o sereno que caía à noite, com a própria terra. Era especial o sistema. Então começou a ser anunciado uma coisa que nunca ninguém tinha visto, que era a chuva. 120 anos Noé passou anunciando que ia chover, que ia acontecer o dilúvio e que o povo seria exterminado da face da terra. Queridos, passaram-se 120 anos e o dia do dilúvio chegou. O grande dia do dilúvio chegou. A água começa então a cair sobre a terra. Queridos, então começa a multidão desesperada correr em direção à arca. Mas Deus manda um anjo
lacrar a porta da arca e salva Noé e a sua família. Nem aqueles que ajudaram a construir a arca, conseguiram se salvar, porque não acreditaram nas palavras de Deus. Prezados amigos, queridos irmãos, Deus então salva a família de Noé e começa uma nova história, um novo povo, uma nova nação. Mas, infelizmente, uma coisa o povo nunca deixou: de pecar contra Deus. De pecar contra Deus. E então Deus percebe novamente que o planeta Terra começa, que o barco chamado Terra começa a afundar novamente em pecado. E então Deus traça um plano inexplicável. Deus então coloca um barco salva-vida para salvar a humanidade caída, a humanidade afogada no miserável pecado. E esse barco se chama Jesus Cristo. Deus então traça o maior plano da história desse planeta: a morte do seu único filho, Cristo Jesus, na cruz do Calvário, para aquele que nele crê e aceitar a sua morte na cruz do Calvário, tenha o direito à vida eterna, tenha o direito à libertação, tenha o direito à libertação das pestes perniciosas, tenha o direito à libertação da fome, dos flagelos e das tragédias deste mundo. Queridos, é incrível começarmos a olhar para a situação atual em que o mundo está vivendo. É incrível olhar para o mundo morrendo a cada segundo. E homens e mulheres vivendo de uma forma absurda, como se nada estivesse acontecendo. Quantas pessoas que já se encontravam dentro do bote salva-vida, dentro da igreja ao lado de Cristo, mas por causa do seu cachorrinho chamado pecado que não consegue deixar, saíram da igreja e pularam no mundo e abandonaram a fé que tanto é necessário nos dias de hoje. Queridos, o barco está afundando. E não há ninguém, não existe nada que se faça na face desse planeta que vá impedir que este barco chegue ao fundo. Porque Jesus, a Bíblia é verdadeira, Jesus não é mentira, Jesus é promessa que se cumpre. A Bíblia a vida toda diz o seguinte: haverá tempos de guerra, tempos de fome, terremotos, tempestades, filho contra pai, pai contra filho, peste perniciosa, doenças incuráveis. Quantas vezes eu ouvi isso, eu li isso na Bíblia, mas eu acreditava que isso era para daqui 1000 anos, 2000 anos. E eu estou vivendo esse momento e vendo meus amigos, vendo parentes, vendo meus irmãos, vendo o povo indo embora. Nós estamos vivendo num momento muito sério, meus amigos e irmãos. Estamos vivendo num momento de esquecer religião, de esquecer título de religião, e lembrar simplesmente de um Deus que é o único que pode nos tirar dessa situação. Só existe um barco nesse momento e esse barco se chama Jesus. Só existe um médico nesse momento e esse médico se chama Jesus. Só existe um salva-vidas neste momento e esse salva-vidas se chama Jesus. Nós não temos mais para onde ir, nós não temos mais para onde correr, nós não temos mais nada a se agarrar. Não adianta ter esperança em vacina, esperança naquilo e naquilo outro. Com certeza a vacina está aí para ajudar, mas a esperança do planeta chamada Terra se chama Cristo Jesus. A vacina se chama sangue de Cristo. Ou nós nos aliamos juntos, unidos em um só pensamento, um só propósito, em uma só vontade,
Ou iremos para o fundo do oceano junto com esse planeta chamado Terra? Às vezes eu vejo postagens na internet que me dói o coração. Eu vi ontem, eu até excluí lá do Facebook, eu não sei se é minha esposa que aceitou aquilo lá. Postaram lá no não sei o que lá de Aracruz, tempos bons e o trio elétrico com aquele inferno daquela bagunça tudo atrás. É uma falta de respeito com o caráter de Deus no momento que nós estamos vivendo, quando um cidadão chamado ser humano tem coragem de postar um negócio desse e dizer que está lembrando de tempo bom. Que tempo bom! É por causa desses malditos tempos bons e dessas ações que eles chamam de tempos bons é que nós estamos afundando, é que nós estamos morrendo. Porque o mundo pecou contra Deus e o pecado aumenta. As nossas iniquidades chegaram como ofensa ao trono de Deus. E a resposta está aí. O único momento e tempo bom que eu e você temos que lembrar foi o tempo de angústia, dor e sofrimento que Cristo sofreu na cruz do Calvário. Porque foi o único momento bom para mim e para você, porque através daquela morte cruel, daquela morte covarde, lá na cruz do Calvário, que eu e você hoje temos o direito de sair dessa estaca zero que nós estamos. Está todo mundo com medo de morrer? Está todo mundo com medo de morrer? Não, pelo contrário. Tem muitos por aí que não estão nem aí. Mas talvez é porque não entende o significado da morte. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar. Vai voltar para levar um povo para o céu. E vai ficar um povo aqui, para quando ele voltar com a nova Jerusalém ser incendiado e queimado com fogo e enxofre. Eu gostaria de te fazer uma pergunta nessa manhã. Você está preparado para qual volta de Cristo? Para essa que ele virá como Salvador e nos levar para o céu para morar com ele? Ou você está preparado para esperar aquela que ele virá com a nova Jerusalém para queimar essa terra e todas as imundícias do pecado que nela está? Inclusive Satanás, as suas enfermidades, as suas perturbações, as suas aflições, as dores, o choro e a lágrima. A Bíblia diz que Jesus Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Queridos, nós estamos no barco, nós estamos no navio chamado Terra. Não temos como fugir disso. Ou nos agarramos ao bote salva-vidas chamado Cristo Jesus e nos salvamos agora, ou iremos para o fundo. E o plano da salvação está em Cristo Jesus. Só existe salvação aonde há remissão de pecado. Mas para haver remissão de pecado tem que haver arrependimento. Arrependa-te dos seus pecados. Converta-te de todo o teu coração e busca a Deus de todo o seu entendimento para que Ele possa nos perdoar. E através da sua oração, da sua sinceridade, da sua responsabilidade com Ele, alcançamos a tão sonhada cura para essa humanidade, para esse planeta chamado Terra. Não adianta queremos culpar ninguém agora, irmãos. Não adianta queremos fugir da realidade. Eu e você somos culpados do que está acontecendo. Nós fomos avisados. Tem muitos anos que a palavra de Deus, tem muitos anos que isso aqui tem sido pregado e anunciado que iria acontecer. Você está surpreso com o Covid-19? Ou você está surpreso agora com essa outra aí, tem outra onda aí, tem outro nome agora, já deram outro nome agora. Você está surpreso? Então aguarde, porque surpresa virá. Porque surpresa virá. Agora uma coisa eu quero dizer para você. Aqui diz que 1000 cairão ao meu lado
e 10.000 à minha direita, e eu não seria atingido ou abalado. E outra coisa que eu quero dizer para vocês: converta agora, porque se Deus permitir, eu creio no meu Deus, eu confio no meu Deus. Ele ainda não permitiu que chegasse até a mim. E eu sei que se Ele permitir que chegue, mas também a minha vida não vai ser tirada. Porque eu confio no meu Deus, eu creio no meu Deus. Está na hora de eu e você levar mais a sério os conselhos de Deus. Durante milhares de anos, Deus vem anunciando fome na terra. Deus vem anunciando terremotos. Deus vem anunciando tragédia. Deus vem anunciando gente para. Converta-se, arrependa. Porque virá maus dias, virá momento em que o homem correrá para um lado e para o outro em busca da cura, em busca de soluções e não vai encontrar. Haverá momento da peste perniciosa, doenças incuráveis assolará a humanidade. Só quero chamar você a atenção por uma coisa. Não seja como o faraó no Egito. O momento é muito sério. E se tem alguém que sonda mente e coração, é Deus. O que acontecia com o faraó no Egito? Quando Moisés chegava e anunciava a ele os acontecimentos, liberta o povo, faraó, porque vai vir a praga. Ele não acreditava. Quando a praga caía, chama Moisés. Pede o seu Deus que tire a praga, porque eu vou liberar seu povo. Quando saía a praga, eu não libero o povo. De novo, a praga caía. Não, tira a praga, que eu libero seu povo. De novo, a praga saía. Ele não liberava o povo, a praga voltava. Até que veio a praga de morte. E o seu primogênito foi encontrado morto na cama. E desesperado o faraó gritava, sem entender nada. Ou fingia que não entendia, não sei, que muitas das vezes nós fingimos que não entendemos, nós entendemos sim. Interessante que naquela praga de morte aconteceu algo extraordinário. Algo que tem muitos crentes hoje que falam que é crente. Que tem muitos hoje que falam que é diretores de igreja, pastores de igreja, que não acreditam que pode acontecer na minha casa e na sua casa, na minha vida, na sua vida, na minha família e na sua. Aconteceu algo extraordinário naquela noite da peste de morte. Antes que a peste de morte caísse, fosse lançada, Deus disse aos seus: mate o cordeiro, pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da porta do meu povo. Olha, que passe na porta da casa do meu povo. Porque aonde estiver o sangue do cordeiro, a morte não vai entrar. Quando a gente ouve um versículo desse, ficamos sem palavra, né, irmãos? Falar o quê? Falar o quê? Tem um monte de crente por aí que fala que é cristão. Um monte. Falando que é cristão. Acha que é melhor do que os outros. Defama o coitado do irmão por um defeito que ele tem. Fala mal dele, critica, detona. Eu te faço uma pergunta nesse momento. Se o espírito de morte passar na rua da sua casa, ele entra ou não entra? O sangue do cordeiro vai estar lá? O sangue de Cristo está no umbral da minha porta aqui, da minha janela aqui? Ele está na sua casa? O que tem acontecido dentro da sua casa, crente? Você que diz que é crente, você que diz que é cristão. Como é que está aí dentro da sua casa? Qual é o clima? Eu já vivi períodos da minha vida que eu confesso a você que eu tinha medo. Porque eu não tinha Cristo dentro da minha casa. Eu não tinha Cristo na minha vida. O sangue de Cristo está passado na sua fonte aí? Tem o sangue de Cristo na sua fonte? Tem o sangue de Cristo no seu coração? Está aí? Está ungido aí? Seu coração está ungido com Cristo? Sua mente está ungida com Cristo?
Hum? Oh, meus irmãos, Lucas 10, 19. Você pisará toda a casta do diabo. Tudo. Lá Deus não disse alguma coisa, não. Lá ele disse, você pisará toda a casta de Satanás. Covid-19, a variante do... O que vier, você pisará. E nada te atingirá. Por que nós estamos correndo com medo? Por que os crentes estão com medo? É porque crente é a pior raça de gente que existe na face da terra, é crente. Deus sofreu desde que Adão e Eva pecou. É com crente. Mas Deus sempre teve regozijo e prazer na classe dos cristãos. De homens e mulheres que entregaram verdadeiramente a Ele, que depositaram verdadeira confiança a Ele. Homens que oram e a resposta surge. Às vezes brincamos muito com o nome de Deus. Às vezes nós brincamos. A palavra Espírito Santo, ela virou uma brincadeira na língua do monte de crente por aí. Batismo com o Espírito Santo, daqui, dali. Eu não estou sendo contra, porque nós precisamos ser batizados pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu e você receber o batismo do Espírito Santo, nós teremos novidade de vida. Nós teremos transformações e responsabilidade maiores a respeito do que diz a Deus. Queridos, é hora de deixarmos de ser crente e assumirmos um papel de cristão. Portanto, eu convido você, independente da religião, independente do que você... Eu convido a você nesse momento. Obedecei a Deus. Respeite a Deus. Deus deixou para nós estatutos e regras do que devemos e não devemos fazer. Deus não é Deus do eu acho, eu acredito, ou talvez, quem sabe, pode ser. Deus é o Deus do sim e não, não. Ou você é ou você não é. Ou você serve a Deus, obedecendo aquilo que Ele designou para você, ou do contrário, você não é um servo de Deus. Não adianta, quando se trata do requisito Deus, não adianta eu dizer eu acho. Não existe eu acho com Deus. Não tente passar esponja naquilo que Deus deixou designado para mim e para você. Não tente mudar. Levíticos 7, 25, me parece. Diz que os homens mudariam os tempos e as leis de Deus. Conseguiram mudar até a lei da natureza. Só que hoje estamos pagando o preço. Às vezes eu ouço alguém dizer, é Deus que quer assim. Fazer o quê, né? Está na mão de Deus. Ei, Deus não criou o homem para morrer de Covid-19 e peste perniciosa. Deus não criou o homem para sofrer em pecado a vida toda. Deus criou o homem para viver eternamente. Quem escolheu o caminho da morte foi nós. Se Deus coloca na árvore da vida no jardim do Éden um botão vermelho desse tamanho e diz para Eva e Adão, não aperte porque o dia que apertar esse planeta será explodido e voltar da cinza, o que teria acontecido? Nós somos muito curiosos, irmãos. Nós temos a mania de desafiar a Deus. E é por causa dos desafios que o homem tem feito a Deus que nós estamos pagando o preço hoje, vivendo da forma que estamos vivendo. Os construtores do Titanic disseram que nem Deus em pessoa destruiria aquele navio, porque ele tinha segurança máxima. Quando se trata de Deus, irmãos, não resmunga, aceita. Milagre não se explica, milagre se aceita. E o momento agora é de aceitação a Cristo Jesus. Ou você quer, além de passar por um sofrimento tão tremendo como nós temos vivido e sofrido hoje aqui nesse mundo, você ainda quer na eternidade queimar no fogo do inferno? A chance é agora.
O momento é oportuno de dizer: não importa o que está acontecendo aí fora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O momento agora é de entrega total. O momento agora, nós não temos mais tempo para discutir qual o irmão que é mais santo, quem é mais perfeito, quem é melhor, quem é mais bonito, quem é mais feio. O momento agora é salvação. E Deus veio, Jesus Cristo morreu na cruz para salvar o pobre, o rico, o feio, o aleijado, o não aleijado. Jesus Cristo morreu por todos. É hora de parar de acharmos. É hora de parar de criticarmos. É hora de parar de discutirmos religião. O que prevalece agora é verdade. Você só tem duas alternativas: ou abandona a mentira e se entrega à verdade, ou morre com a mentira. Eu prefiro morrer com a verdade e ter o reino dos céus do que abraçar a mentira e se perder junto com os mentirosos. Queridos, Noé pregou 120 anos. 120 anos. E ninguém quis entrar na arca. Só quando a água bateu, quando a água caiu, o povo acreditou que ia haver dilúvio. Acreditou que ia morrer. A Bíblia anunciou a vida toda que as pestes perniciosas cairiam sobre a terra. Anunciou. Veio a fome, a maioria não se acomodou. Por quê? A maioria tem dinheiro. Então que morra de fome os pobres, os mendigos, maltrapilhos. Eu tenho dinheiro, eu vou comer, eu estou tranquilo. Os terremotos apareceu. Terremoto é só lá naqueles países lá. Aqui no nosso país não tem terremoto não, gente. Deixa aí. Não se preocupa com isso não. Começou a surgir algumas doenças, AIDS, o câncer e tal. Mas já surgiu cura, não sei o quê. O povo tranquilizou. Sempre teve uma classe protegida pelo dinheiro, pelos conhecimentos sociais. Defenda-se do Covid agora. Ele veio para preto, para branco, para rico, para pobre. Cadê o dinheiro? Salva! Cadê o dinheiro? Tem milionários indo embora. O seu dinheiro não vale nada. Oh, meu Deus. Reconheça a humanidade. Que nós não somos nada. Que quando Deus quer, quando Deus permite. Oh, meu Pai. Nós conhecemos a história da Bíblia, gente. Histórias que o espírito da mortandade passou numa noite e amanheceu multidões de milhares mortos pelo chão. Mas o povo não acredita, né? Ô raça de Tomé. Eu acho que agora tem muita gente acreditando, né? Porque agora vocês estão vendo. Nós estamos vendo agora. O negócio veio sério e nós estamos vendo. Então nós que ainda resta. O momento é esse. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega tua vida ao Senhor. Entrega seus projetos ao Senhor. Até um ano atrás, todo mundo tinha seus grandes projetos, suas grandes fantasias e grandes ilusões. Agora o projeto é um só: sobreviver. Sobreviver e sobreviver. Queridos, que Deus possa abençoar cada um de vocês que está aqui me ouvindo nesta manhã. Que o Espírito de sabedoria tome posse da minha vida e da sua vida, e que nós tenhamos um objetivo. O barco está afundando, mas o bote salva-vida está ali, Cristo Jesus, e é com ele que eu vou, porque eu vou ser salvo, em nome de Jesus. Fique com Deus e um forte abraço. Amém?